Bom dia, queridos irmãos, graça e paz. Gostaria de convidar você para que abra sua Bíblia em Daniel, no capítulo 2. Nós estudamos no primeiro capítulo de Daniel, falando sobre a história, uma visão panorâmica do livro de Daniel. Então nós gostaria de convidar você para que abra sua Bíblia. Nós vamos fazer uma oração, que você possa abrir seu coração essa manhã tão linda que Deus tem nos dado. Obrigado, Pai maravilhoso, pela noite de descanso, mais esse dia, pelas misericórdias, Senhor, que se renova a cada manhã. Obrigado pela Tua palavra, por essa oportunidade. Senhor, toma as nossas vidas em Tuas mãos, fala ao nosso coração, através da Tua santa palavra. Receba a nossa vida nessa hora, que esse dia seja um dia de bênção para o Teu povo e que possamos realmente ouvir a Tua voz através da Tua santa palavra. Daniel, no capítulo 2, e no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, Nabucodonosor teve sonhos, e o seu espírito se perturbou e passou-lhe o sono. Então o rei mandou chamar os magos, astrólogos, encantadores, caldeus, para que declarasse ao rei seus sonhos. E eles vieram e se apresentaram diante do rei. E o rei lhes disse: tive um sonho, e para saber o sonho está perturbado o meu espírito. E os caldeus disseram ao rei em aramaico: ó rei, vive eternamente, diz o sonho a teus servos e daremos a interpretação. Vamos ler somente até aqui, mas gostaria de passar uma lição para casa, para você não deixar de ler todo o capítulo, né? Eu já li várias vezes, e para que você possa ter um entendimento maior. As profecias do livro de Daniel mostram o desenvolvimento do tema, apresentando mais detalhes de capítulo a capítulo. Depois de cada revelação, Daniel parece ter meditado profundamente e inquirido mais em certos aspectos daquilo que aprendera. Então a gente vai ver uma progressão na visão de Daniel e um entendimento em cada sonho e interpretação. E a gente vai perceber isso, esse desenvolvimento, esse desejo, essa busca de saber o que vai acontecer no futuro, acerca da história do seu povo. Daniel, a preocupação de Daniel, o que iria acontecer com o seu povo, com o povo de Israel. E a preocupação dele foi tão grande que ele buscou o Senhor, e Deus viu em Daniel a sabedoria, humildade, e escolheu para revelar a ele acerca do futuro, da escatologia bíblica, né? Mas a gente vai estar falando um pouco sobre isso, a história, né? O sonho desconhecido. Então Nabucodonosor, ele teve um sonho, e o rei se achava sobremodo irritado por um sonho que não lhe vinha à mente, e chegado ao ponto de o ditador perdesse a cabeça em um ato de desespero, ordenando que todos os sábios astrólogos fossem mortos. E quais foram as palavras dos sábios e astrólogos da Babilônia? Lá no verso 10 e 11 fala que eles falando que o rei queria era algo sobremodo difícil, né? Que nenhum homem tinha a capacidade de revelar, somente os deuses que não habitam com os homens. Então era a visão deles em relação aquela visão que o rei, aquele sonho que o rei teve. A gente vê aqui o mal de subestimar os outros e achar que somos superiores, né? É o que eles pensavam. Nem nós, né? Nós somos o tal, né? O pensamento deles. Era uma cúpula ali. E muitos outros sábios que existiam ali não ficaram sabendo. E eles, né, entre eles, tomaram a decisão: não, se nós não sabemos, ninguém mais sabe. É o mal de pensar que as coisas não irão funcionar se não for do nosso jeito, né? Muitos pensam assim, muitos líderes, né, pensam assim. E é um erro pensar assim, porque Deus é o Deus da obra. Precisamos ter sabedoria, humildade, para entender como Daniel, né? E esses homens, eles subestimaram, achavam que
né? A resposta estava nele, que eles não tinham, né? Se eles não tinham a resposta, ninguém mais teria. Mas foi um erro que eles tiveram uma visão totalmente errada da vida, né? E a visão de uma enorme estátua, cabeça de ouro, peito de bronze, né, e braço de prata, e o ventre, né, ali de bronze, e falando aí dos impérios. Então foi o sonho de Nabucodonosor. Ele sonhou com a cabeça de ouro, que é a Babilônia, e no ano de 605 a 539. Ele sonhou com o peito, essa estátua tinha o peito de prata, que era o Império Média e Pérsia, né? A gente vai ver na interpretação, você lendo você vai entender. Quadris de bronze, Grécia, no ano de 331 a 168. Perna de ferro, que falando ali do início do Império Romano, e no seu final também, pés de barro, com barro, lodo, né? Aquela união do final do Império Romano, que muitos entendem aí que é uma degradação do poderio dos imperadores, né? Que a questão dos direitos, da democracia, alguns pensam assim. Mas eu penso que no ano 5º AC, depois de Cristo, houve uma aliança entre o poder político e o poder religioso. Sabemos que o poder político mudou-se para Constantinopla, que hoje, né, é o Império Turco, né, a capital é Istambul. Então passou o poder político para esse lugar, mas o poder religioso, que é uma aliança entre esse poder político daquela região cristianizada. Então esse poder religioso ficou, né, no Vaticano, em Roma, onde o bispo de Roma, que era ali o cabeça, o líder, né, mas era uma liderança religiosa com função política. E a gente percebe que não houve ali essa junção entre o ferro e o barro, né? Conhecemos pela história que não foi algo bom, né? Essa aliança foi algo assim terrível, difícil realmente, e foi uma cartada de Satanás para poder enfraquecer a igreja, tirando a visão da igreja. Já que todo o império é cristianizado, vamos evangelizar quem? Perdeu-se a visão da igreja, o propósito da igreja, e a igreja então deixou de ser bênção nas mãos de Deus naquele tempo, mas passou a ser mais problema do que bênção, né? Deixou de ser solução para ser problema. Então isso aconteceu por causa dessa junção. Mas a gente vai ver lá em Apocalipse, João, ele falando dos impérios passados. A gente vê que Daniel, ele recebeu de Deus essa interpretação desses 4 principais impérios, né? Mas João, de forma assim detalhada, ele recebe uma revelação mais específica e ele fala que 5 impérios já foram, ou seja, caíram. Um já é. E quando ele fala já é, ele fala no presente. E qual império que João estava vivendo naquele tempo? Né? Era o imperador Domiciano. E a gente vê que ele escreveu isso há quase 2000 anos atrás. Ele estava vivendo nesse império, que foram vários imperadores, no Império Romano, que viveu, que tratou as pessoas, né? Eles foram assim, muito rígidos. Porém, existia um senado, né? O imperador ele não era supremo, ele tinha que responder também ao senado, ele tinha que negociar com o senado. Então era esse tempo aí que João viveu. Ele fala, um já é, né, que era o Império Romano, e outro já vem, mas que importa que fique por um pouco tempo, né? Por um pouco tempo. Então a gente vê que o próximo império que conquistou o Império Romano perdeu, caiu, né? Devido àquelas guerras entre os bárbaros ali, invadindo ali Roma, né, o Império Romano,
e outros impérios também, outros poderes, né? Aquelas guerras, aquele tempo de guerra, e Roma tentando sobreviver a tudo isso daí, mas veio, né, o Império aí otomano, que é dos muçulmanos, islâmico, e conquistou aí Constantinopla, toda aquela região, onde existia aí foi a base do cristianismo, né, em muitos lugares. O cristianismo foi varrido da história, infelizmente isso aconteceu. O cristianismo foi varrido da história, então foi o Império Otomano que dominou por muito tempo, né? E através dos turcos que nomeou, né, um sultão e guerreou contra os cristianismos, contra os cristãos na época, e venceu aí o Império Romano. O Império Romano caiu para os muçulmanos islâmicos, né? Só não conquistaram toda a Europa na época por causa dos vikings e outros grupos que fundaram aí a Europa, a Alemanha, né? França, a Inglaterra, e eles não conseguiram. Mas toda a Espanha, né? Toda a região ali da Ásia foram conquistados pelos muçulmanos. Depois a Espanha, a Igreja Católica também expulsou ali os muçulmanos, mas toda aquela região hoje, onde havia o cristianismo, o cristianismo era muito forte, o cristianismo foi varrido. Hoje o que impera é o islamismo. É a segunda maior religião, talvez, né, em pouco tempo vai ser a mais forte religião, porque o cristianismo ele é muito dividido. Porém o Islã, eles são pouco divididos, né? Somente 2 grupos aí do Islã. Então a gente vê a força dessa religião. A interpretação, né? Qual foi a interpretação? A gente já falou aí, e um pouco, né, dessa visão, mas Daniel ele compartilha esse sonho para com, né, os seus amigos, né, para que eles pudessem orar, Ananias, Misael, Azarias, para que Deus desse a interpretação para ele. E Deus então revelou a Daniel. Ele falou que, né, para Nabucodonosor, e aqueles magos, né, eles não tinham realmente essa capacidade, algo que vinha de Deus. Se fosse um sonho vindo do inimigo, né, de Satanás, Satanás daria, né, a interpretação, mas como era algo vindo de Deus, somente um servo de Deus para poder revelar, para poder entender aquilo que Deus estava falando. E ele falou que aquilo seriam poderes gentílicos, né? Daniel fala com o rei, ó rei, essa cabeça de ouro é o Senhor, é o Império Babilônico, é o Senhor que reina, né? Que é um monarca, que é um poder, mas virá um outro reino menor do que o seu, mas, né? A gente vê ali o ouro, né? A prata, né? Que é inferior ao ouro, que é menor, e que vai vencer, que vai tomar o Império Babilônico, né? Mais ou menos assim que ele fala, parafraseando, né? E então a gente, né, procura assim, ser mais objetivo aqui. E o próximo, né, reino que vai também, e sucessivamente. E ele fala desses 4 principais reinos, que é o Império Média Pérsia, né? Logo depois a Grécia, né? A Grécia, Alexandre o Grande, e o 4º império seria o Império Roma, né? Seria Roma. Então a gente vê isso acontecendo na história, mas detalhadamente a gente vê lá em Apocalipse outros impérios. E quando fala 5 impérios lá em João, se a gente for contar para trás, o Império Assírio, que teve sua capital em Nínive, o Império Egípcio, né? Foram esses antigos impérios. E depois começa o Império Babilônico, o Império Médio-Pérsia, o Império Grego e Roma, né? E depois de Roma, o Império Otomano. E o 8º Império, que ainda não se levantou, né? Vai ser que o 8º Império é o Império do Anticristo. O 7º Império, que durou, né, e já passou, é o Império Otomano. Mas esse império
o próximo império será o império do anticristo. Então, para a gente pensar um pouco sobre isso, né, a gente não vai entrar aqui mais detalhadamente, mas mais para frente a gente pode estar falando, mas são esses impérios. E qual foi, né, em forma assim, de gratidão a essa revelação, o que Nabucodonosor fez, né, penso eu, né? Ele pensou, poxa, um camarada desse tem que ficar do meu lado, né? Daniel. Então Daniel foi promovido, ele viu em Daniel algo assim diferente, queria Daniel do seu lado. Daniel foi promovido a uma posição melhor como governador de toda a província da Babilônia, né? E Daniel não se esqueceu dos seus amigos, aqueles que o ajudaram em oração, aqueles que o ajudaram na caminhada de vida com Deus. Nós somos abençoados para sermos abençoadores. Não podemos esquecer daqueles que estão caminhando conosco, aqueles que nos ajudam no ministério, aqueles que, né, estão, os nossos amigos, nossos irmãos. Então nós temos que lembrar dos primeiros, né, dos de casa, dos irmãos na fé, da família da fé. Temos que lembrar. Então isso é muito importante, a gente ver isso em Daniel. E o desafio pessoal, traz à lembrança o que Deus disse antes de destruir Sodoma e Gomorra. O que Deus disse antes de destruir Sodoma e Gomorra? Né? Eu não posso ocultar o que eu irei fazer. Está lá em Gênesis 18, 17. Ao meu servo Abraão. Deus iria destruir a cidade de Sodoma e Gomorra, mas Deus queria que Abraão fosse notificado, tivesse conhecimento do que ele ia fazer, porque essa é a vontade de Deus. Assim como nós temos, às vezes, alguns segredos que nós não gostamos, às vezes, de guardar, nós compartilhamos com as pessoas mais chegadas a nós, né, a gente vê que Deus também tem essa vontade de revelar os seus segredos aos seus chegados, né? Mas isso, né, a gente vê que Deus quis revelar a Daniel, porque Daniel era um chegado a Deus, porque ele tinha intimidade com Deus, de buscar Deus em oração, buscar Deus na palavra. E a gente vai ver mais para frente que Daniel era um homem que buscava na palavra, e ele entendeu aquele tempo ali das provações, né, do cativeiro, ele entendeu lendo o livro do profeta Jeremias, né? Não foi só através de uma revelação, de sonho, não, foi meditando na palavra. Então a forma mais segura que Deus tem para falar conosco é através da sua palavra, através da sua palavra. E lá em Amós 3,7 fala sobre isso, né? Então os estudos da profecia honram a Deus, e negligenciar a profecia é recusar ouvir a Deus quando Ele quer dizer-nos algo. Então é importante a gente meditar, né? Buscar conhecer a profecia, aquilo que Deus tem. Então estamos chegando ao final, e uma pergunta que eu faço a você para a gente estar meditando. Quem é a pedra cortada sem auxílio de mão? Lá em 1 Pedro 2, 6 e 7, né? Fala de uma pedra. Jesus é a pedra que os edificadores, né, rejeitaram, veio a ser a mais importante. Ele é a pedra de esquina, né? Ele é o fundamento. Jesus é o fundamento, não há outro fundamento. Ele é a pedra. Alguns acreditam que aquela pedra que vem cortada nesse auxílio de mão e derruba aquela estátua, todo aquele poderio gentílico, vai acontecer no final, no final dos tempos, né? E antes do milênio, após a grande tribulação. Mas eu penso que quando Jesus ele veio como um bebezinho, né? E quando João Batista, né, começa a pregar, é chegado o reino de Deus, arrependei-vos. Penso que essa pedra, ela foi cortada, né? E essa pedra, ela está em desenvolvimento, em crescimento. E esse tempo de culminante em que a pedra vai crescer e encher toda a terra, né, vai ser na segunda vinda de Cristo à terra. Isso vai acontecer, é o ponto, vamos dizer, no ápice, né, culminante, né, quando Jesus há de reinar, quando fala do milênio na terra, do reino milenar, do Messias
na terra. Mas essa pedra, creio que já foi cortada, e essa pedra, ela vai crescer. E todo o poderio gentílico há de passar, mas o poder do Messias, o reino de Deus, vai se cumprir com na segunda parte da oração do Pai Nosso, que, né, o Senhor falando: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Venha, Senhor, teu reino. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Creio que a volta de Cristo é iminente, ela é iminente para os salvos, para a igreja. Jesus há de arrebatar a sua igreja, de levar a sua igreja, mas é um assunto que a gente pode deixar aí mais para frente. Está lá em Tessalonicenses, capítulo 4, 5, especificamente Paulo fala sobre isso, mas a gente não vai entrar nesse assunto aqui. Mas que tenha um bom dia, obrigado por sua atenção, medite na palavra. E no próximo estudo nós estaremos falando sobre o capítulo 3. E desde já leia o capítulo 2 e leia o capítulo 3 também. Tá bom? Para a gente estar conversando. Deixe seu like também, faça sua inscrição, deixe seu comentário, né? E vamos crescer junto. Estou aqui também ensinando, mas também aprendendo juntos. Vamos crescer no conhecimento, na graça em Cristo Jesus.